e um receptor encarnado moral. Isto é, o espírito comunicante e o espírito médium, eles devem se aproximar de forma espiritual, de forma moralizada, de modo que a sintonia exercida entre ambos seja facultada pelo exercício de melhoria espiritual, de autotransformação, de desenvolvimento das virtudes que o médium faz. E é por meio deste exercício do medianeiro é que a faculdade mediúnica vai se melhorando e se estreitando cada vez mais, para que este médium possa se tornar dócil aos ensinos dos bons espíritos. Porque, em verdade, a mediunidade e as instruções espirituais, elas sempre serão destinadas, em primeiro plano, ao médium. Em segundo plano, àqueles que estão tendo contato com a mensagem. O médium, então, como instrumento, deve se esforçar ao máximo para trazer esta mensagem ao seu coração, à sua intimidade, transformando-se dia após dia nesse instrumento de transformação moral, de auxílio à transformação moral do próximo e daqueles que estão tendo acesso a essa mensagem. Quando o benfeitor espiritual Honório dita essa mensagem, ele está em profunda sintonia com a codificação espírita, com os ensinamentos de Allan Kardec, dos benfeitores espirituais que ditaram os ensinamentos da codificação. Porque se formos mergulhar nas páginas de O Livro dos Médiuns, organizado, codificado pelo codificador da doutrina espírita Allan Kardec, nós vamos observar nos seus mais diversos capítulos, nas suas duas partes, que a todo instante o codificador colocou para todos nós que ali estamos estudando acerca da transformação moral dos médiuns. O Livro dos Médiuns, meus amigos, é sem dúvida um manancial de informações medianímicas para todos nós que queremos compreender a mediunidade, que queremos compreender a comunicabilidade com os espíritos. E Kardec estrutura todo este livro porque, em verdade, como ele mesmo nos ensina, o Espiritismo é a doutrina que vem nos ensinar acerca da origem, da natureza e do destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. Daí a necessidade de uma obra para nos explicar como é que funciona essa relação com o mundo corporal. Mas Kardec ele nos diz, apesar de que a comunicabilidade com os espíritos é a base da doutrina espírita, ela não é de todo o seu fundamento, porque é necessário que os ensinamentos da doutrina espírita se façam vividos por aqueles que ela estuda. E aí o codificador ele vem nos ensinar que o médium ele deve fazer os exercícios de colocar a doutrina em prática. E esses são os verdadeiros espíritas ou os cristãos, os espíritas cristãos, conforme as categorias que Kardec anota no terceiro capítulo da primeira parte de O Livro dos Médiuns. E aí ele vem nos explicar, no decorrer da obra, que médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a presença, a influência dos espíritos. Portanto, todos nós somos médiuns, porque em um momento ou em outro, em um menor ou maior grau, estamos nos comunicando com os seres desencarnados, ou seja, aqueles que já morreram, que são as almas dos homens que viveram na Terra. E o médium, nessa tarefa de buscar trazer a doutrina espírita para dentro da sua vida, ele está transformando a sua existência mediúnica no que nós podemos dizer nas palavras do espírito Joana d'Arc, anotada também em O Livro dos Médiuns, já
consolidar nas dissertações espíritas, transformando a sua vida em um mediumato ou um mediunato, que seria a tarefa apostolar, apostólica, daquele que se decide viver a mediunidade sob as instruções de Jesus e de Kardec, estudando a doutrina espírita e amando a todos através do exercício mediúnico, através da comunicabilidade com os espíritos desencarnados. Sem qualquer receio de incorrer em erro, nós com toda certeza podemos dizer que Francisco de Paula Cândido Xavier foi a materialização na Terra das páginas memoráveis de O Livro dos Médiuns. Do seu nascimento à sua desencarnação, que foi muito bem preparado e preparada pelos benfeitores amigos que avalizaram a sua vinda à Terra, a sua vida foi um profundo exercício da mediunidade com Jesus. Uma profunda demonstração do que Joana d'Arc vai nos ensinar sobre o mediunato. Porque nessa mensagem ela nos diz: olha, meus amigos, estimados irmãos, a quem Deus me deu a missão de vos confiar a mediunidade com Jesus, viveis com humildade, buscai se afastar de tudo aquilo que possa atrapalhar o exercício mediúnico de vocês, principalmente o orgulho e a vaidade, que são os principais escolhos, os principais obstáculos que os médiuns enfrentam na sua atualidade. Francisco Cândido Xavier, meus amigos, vivenciou esses 3 pequenos parágrafos da benfeitora em toda a sua integralidade. Nascido na cidade de Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais, a 2 de abril de 1910, iniciou a sua tarefa mediúnica ainda com ignorância da doutrina espírita por volta dos 5 anos de idade, quando da desencarnação da sua mãe. A sua mãe desencarnando, ele se tornando órfão de mãe, mas nos primeiros momentos, antes mesmo de saberem da sua morte, ela já estava aparecendo para ele, anunciando-lhe que ela estaria se despedindo momentaneamente para no segundo momento retornar estuante para dar continuidade na sua tarefa materna, mas agora do outro lado da vida. Aquela criança que mais tarde, muito rapidamente, se transforma num adolescente, num jovem, porque vindo de uma família muito grande, de muitos irmãos, de mães diferentes, muito cedo precisou trabalhar, inicialmente numa fábrica, com trabalhos muito exaustivos, mais tarde, numa venda da pequena cidade de Pedro Leopoldo, também exaustivo, não podia estudar. Estudou tão somente até o primário, o que hoje nós conhecemos até a 4ª série, mas que todos os instantes da sua vida buscou se aperfeiçoar enquanto encarnado, buscando aperfeiçoar o intelecto, missão que todos nós temos pelo estudo constante que somos convidados a fazer. Francisco Cândido Xavier, como mais tarde ficou conhecido, adotando essa nomenclatura, retirando o de Paula do seu nome, a pouco e pouco foi descobrindo o fenômeno mediúnico, ainda que não aceitaria, porque vindo de família católica, acreditava que somente os dogmas da Igreja Católica é que deveriam ditar a verdade dentro da sua residência, dentro de seu lar. Todavia, uma das suas irmãs acabou ficando gravemente obsidiada, e foi somente com o auxílio de espíritas convictos, médiuns da cidade de Pedro Leopoldo, é que ela foi curada. E foi por meio deste casal de médiuns espíritas
é que a sua irmã recebeu todo o auxílio e que a família acabou descobrindo a mediunidade e, como consequência, descobrindo também a doutrina dos espíritos. Chico, então, passou a estudar as obras de Kardec, as obras subsidiárias idôneas, como de Leon Denis, Camille Flammarion e outras, a fim de compreender o que é que se passava com ele desde os 5 anos de idade. Passou então a desdobrar e aperfeiçoar cada vez mais, aprofundando o seu contato com os espíritos, que a essa altura, quando a sua irmã já estava curando-se da obsessão, Chico já enxergava com muito mais claridade, com muito mais esclarecimento e profundidade os espíritos, já era capaz de ouvir e já estava iniciando também a psicografia. Ensina-nos o livro dos médiuns que a psicografia é a tarefa mediúnica de codificar as instruções dos espíritos desencarnados, a comunicação dos espíritos desencarnados por meio da escrita. O médium, sentindo a presença dos espíritos, transcreve o seu pensamento irradiado em páginas, em escrituras, seja em prosa, seja em poema, não importa, e é isso que nós o chamamos de psicografia. A mediunidade de Francisco Cândido Xavier foi traduzida especificamente e corporificada especificamente pela psicografia. Diversas foram as obras psicografadas pelo tarefeiro do Cristo. Por volta dos 18 anos já estava recebendo as primeiras instruções mediúnicas, muitas delas, e a grande maioria delas, em prosa, ou seja, em textos corridos. E esse foi o treinamento que ele passou a receber do seu benfeitor espiritual, do seu guia espiritual, do seu anjo de guarda, que foi o Espírito Emmanuel. Emmanuel, quando apareceu para Francisco Cândido Xavier, já nos seus primeiros momentos de mediunidade esclarecida pela doutrina espírita, o solicitou, o questionou se ele gostaria de atender ao convite de Jesus para se transformar nesse apóstolo da mediunidade, para servir a causa espiritista, ao que ele respondeu que sim. Então o benfeitor o conclamou a vivenciar durante toda a sua vida 3 exercícios virtuosos: disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina, portanto, meus amigos, foi a virtude mais exercida por Chico Xavier, porque em muitos momentos da sua vida, se não todos, ele passou por provações que o convidavam a ser disciplinado e a confiar nas instruções dos benfeitores e de Jesus, para que ele pudesse dar conta do recado que lhe foi assinalado. Nessa tarefa de comunhão com o benfeitor Emmanuel, inicialmente eles escreveriam 30 livros. Todavia, ao desencarnar, esses livros já alcançavam o número de 412 livros, superando com toda certeza a meta inicial que havia sido assinalada. Durante toda a sua tarefa mediúnica, Chico Xavier passou por provações, por questionamentos, por inquisições. No 4º capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns, o codificador ele vai fazer uma análise de alguns sistemas, de algumas teorias que existiam à época, que buscavam negativar a doutrina dos espíritos, especialmente a mediunidade. Essas teorias vinham dizer que médiuns não passavam de alucinados, que médiuns não passavam de loucos, que médiuns não passavam, que a mediunidade não passava de um efeito da movimentação dos nervos, dos ossos, ou seja lá o que for, daqueles que se
nem médiuns. E aqueles que criam na mediunidade eram, por isso mesmo, enganados, loucos, porque os médiuns eram todos charlatões. Kardec faz um estudo de todas essas teorias, as quais ele chama de sistema de charlatanismo, sistema do osso, sistema do ocultismo, e vai desprendendo. E nós podemos comparar que Francisco Cândido Xavier, ele foi também comparado por todos esses sistemas, chamado de charlatão, de embusteiro, chamado de louco. Ele jamais desanimou na tarefa que nos foi confiada. Para termos uma noção da grandiosidade do seu apostolado, Francisco Cândido Xavier, por 2 vezes, passou por semelhante inquisição. Quando, nos primeiros idos da sua tarefa mediúnica, já quando estourava o jovem de Pedro Leopoldo nas páginas jornalísticas, o jovem que falava com os mortos, um jornalista, Diogo Lobo, por volta do ano de 1930, 1932, se dirigiu à cidade de Pedro Leopoldo para estudar as mensagens recebidas pelo médium e para saber se realmente eram trazidas dos benfeitores, dos espíritos desencarnados, ou se eram espíritos, ou se eram invenções dos médiuns e daqueles que o auxiliavam. E por diversas vezes e exaustivamente, Francisco Cândido Xavier passou por testes. Emmanuel escrevia por ele respostas anotadas em envelopes lacrados. Emmanuel respondia perguntas de direito, de medicina, de biologia, respostas em inglês, respostas em alemão, porque Francisco Cândido Xavier, ele foi testado em todas essas situações. Em todas essas situações ele passou ileso, confirmando a autenticidade da doutrina e a veracidade da sua faculdade mediúnica. Em nenhum momento ele desanimou, porque quando ele desanimou, pediu auxílio do seu benfeitor espiritual Emmanuel, que o recomendou. Chico, Francisco, quando eu dito as minhas mensagens a você, é como se eu estivesse dizendo que vai chover. As minhas mensagens são para você como se fosse o guarda-chuva, como se fosse a capa de chuva, como se fossem as galochas. Portanto, vista-lhes, porque a tempestade virá, mas você está muito bem agasalhado com as mensagens dos desencarnados. No segundo momento, numa segunda inquisição que passou também agora por companheiros espíritas, companheiros da cidade de São Paulo, da Associação de Médicos Espíritas de São Paulo, nesse segundo momento que foi colocado em prova em relação à mediunidade de Francisco Cândido Xavier, foi a questão da autenticidade em relação às mensagens mediúnicas dos entes queridos, dos familiares que haviam desencarnado. Porque no primeiro momento, na dita inquisição realizada pelo jornalista Diogo Lobo, este avaliava as mensagens recebidas pelos diversos espíritos, que essa era a tarefa inicial do médium, receber e corporificar a tarefa dos desencarnados, como Emmanuel, como Humberto de Campos, como Olavo Bilac, muitos poetas, Alta de Souza e tantos outros espíritos como Bezerra de Menezes, a própria sua mãe, que havia desencarnado quando ele contava com 5 anos de idade. E nesse segundo momento, a tarefa já se desdobrando no campo mediúnico e a sua missão também aumentando, Chico passou a receber mensagens de alento, de conforto, sobretudo de esclarecimento àqueles que haviam perdido os seus familiares numa desencarnação, muitas vezes inesperada. Nós dizemos perdido porque essa era
Este era o sentimento dos muitos pais e mães e irmãos e familiares que buscavam um médium. Entretanto, a doutrina espírita vem nos dizer que ninguém perde ninguém, que nós estamos aqui e após a nossa morte nós estamos do outro lado, que nós estamos vivendo como encarnados e mais tarde nós estaremos vivendo como desencarnados. Nós perdemos objetos, nós perdemos coisas, mas os nossos entes queridos, nós não os perdemos. Nós apenas momentaneamente nos distanciamos visivelmente, mas estamos sempre unidos pelos laços da oração, pelos laços do sentimento que realiza este elo entre o lado de lá dos desencarnados e o lado de cá dos encarnados. Então Chico passou a ser também esse elo entre os desencarnados e os encarnados, este intermediário entre os familiares que desejavam deixar as suas mensagens e os encarnados que sem nenhum conforto até aquela época, até aquele momento, buscavam no medianeiro um contato com aqueles que muito os amavam. Eram filas e filas, narram aqueles que conheceram de perto essa tarefa exaustiva de Chico Xavier. Eram filas e filas que ele atendia, começava por volta das 8, das 9 da noite, indo até a madrugada, às 3, 4 da manhã, encerrando às 5, atendendo diversas pessoas, de diversos lugares do Brasil e também do mundo. Mães inconsoláveis, pais chorosos que buscavam no medianeiro o contato com seus filhos bem amados. Chico atendia, para a gente ter uma noção de como é que funcionava a sua tarefa apostólica mediúnica, cerca de 60 pessoas, 60 famílias a cada reunião que acontecia uma vez por semana, com disciplina. E esse atendimento às famílias dos desencarnados ocorria previamente às reuniões, e no segundo momento Chico psicografava as mensagens dos entes queridos. É importante notarmos que não é porque as pessoas estavam presentes que todos recebiam as mensagens mediúnicas, porque, como ele mesmo sempre ensinou, o telefone toca de lá para cá, ou seja, não havia uma evocação por parte do médium, porque os benfeitores é que controlam todo o sistema de comunicação mediúnica. Os pais ali presentes, orando, buscando esclarecimento, e os filhos, se tendo a permissão, ou os demais familiares que haviam desencarnado, tendo a permissão e o auxílio dos benfeitores espirituais, deixavam a sua narrativa, mais uma vez comprovando a autenticidade do fenômeno mediúnico e da tarefa apostolar do médium Francisco Cândido Xavier. Algumas dessas narrativas nos chamam a atenção. Uma delas, quando as psicografias de Francisco Cândido Xavier foram utilizadas para absolver um acusado, um réu, de homicídio de um amigo. Houve aquela época um assassinato quando dois amigos estavam brincando na casa de um pai de um deles, que possuía uma arma em casa, e essa arma acabou disparando de um para o outro amigo. Este outro, que sobreviveu, foi acusado de homicídio. Todavia, Francisco Xavier recebeu uma comunicação do morto, do desencarnado, explicando tudo o que havia acontecido aquela noite e dizendo que não houve de forma nenhuma assassinato, que não houve de forma nenhuma homicídio e que, portanto, o acusado era acusado injustamente, pois que tudo se passou de um acidente àquela noite. Essa carta chegou até o juiz da causa, que absolveu o réu. Mais tarde, num recurso
ao Tribunal de Justiça. Novamente o réu foi condenado, anulou-se a sentença, mas quando os jurados passaram a analisar, o corpo de 7 pessoas passou a analisar os fatos, contrastando os fatos, a carta recebida por Chico Xavier, perceberam que de fato o acusado era inocente e ele foi inocentado. Outras cartas foram utilizadas em tribunais para inocentar vítimas que estavam sendo acusadas de forma equivocada, de forma errônea. Uma das grandes missões, sem dúvida, da mediunidade apostólica de Francisco Cândido Xavier. Um outro fato que nos chama a atenção nessas escrituras dos desencarnados e na comunicação dos filhos para com os pais é quando uma das pessoas que morreram num grande incêndio que ocorreu em São Paulo, no edifício Joelma, deixa uma mensagem para sua mãe dizendo: há em nossa casa um objeto que servirá para nós de comunicação. Há no meu quarto uma cartolina com algumas letras do alfabeto, e é por meio delas que nós passaremos a nos comunicar. No primeiro momento, aquela mãe achou tudo isso estranho, porque ela não conhecia nenhuma aparelhagem que poderia servir de instrumento mediúnico para que ela se comunicasse com a filha. Mas quando retornou ao lar, de posse daquela carta psicografada por Francisco Cândido Xavier, ela pôde comprovar que de fato existia esse instrumento, que nada mais era do que uma cartolina com as letras do alfabeto, e elas passaram a se comunicar. Como ocorria nas primeiras idades da doutrina espírita, lá na doutrina espírita nascente, com os fenômenos das mesas girantes, em que as mesas se movimentavam no ar e formavam, batendo os pés no chão, formavam escritas mediúnicas, deveras ainda primitivas, se comparadas à psicografia muito mais ágil para se obter a comunicação dos desencarnados. E assim então, meus amigos, foi a continuidade dessa tarefa mediúnica de Francisco Cândido Xavier em receber as cartas dos mortos, o depoimento dos desencarnados, acalentando, confortando e esclarecendo os familiares que permaneceram vivos na Terra. Desse estudo que foi realizado pela Associação de Médicos Espíritas de São Paulo, chegou-se à conclusão que em 100% das mensagens, 100% foram confirmadas pelos entes queridos que a receberam. Em 100% das mensagens, Chico Xavier acertou os nomes, os sobrenomes, sem jamais confundir quem quer que seja, sem jamais narrar a existência de alguém que em verdade não havia existido, sem jamais dizer um fato que não se comprovou mais tarde. Todas as cartas foram comprovadas pelos familiares, tendo o Chico convivido com eles de antemão a comunicação ou não, tendo o Chico recebido por meio de um benfeitor espiritual aquela comunicação ou não. Na década de 70 tinha uma igreja de hoje chamada Nova Era, aqui em Cuiabá, e um dos parentes da mulher morreu em Minas em um racha, e lá ficou preso uma parte também. De lá, o filho da mulher aqui psicografou uma carta pedindo para a mãe que fosse lá e soltasse o rapaz. O rapaz não tinha nada a ver com a morte dele, porque ele estava preso junto com a parte da cadeia. Aí que foram lá e soltaram o rapaz. Você vê, aqui em Cuiabá, ele vai lá no Coscó, eles não acho que nem tinham noção. Aí divulgaram no jornal na época, e ela foi lá e soltou o rapaz. O rapaz estava. A autenticidade. Ele certinho da família, foi colocado no rei e fez certinho. A autenticidade do fenômeno mediúnico, esse que nós estamos ilustrando na figura de Chico Xavier, mas que naturalmente se estende, se corporifica também em muitos outros médiuns anônimos
que estão trabalhando hoje nas diversas casas espíritas ou nos diversos lugares que existem em nome de Jesus e sob os esclarecimentos amorosos de Allan Kardec. Estamos exaltando a figura do apóstolo Chico Xavier, porque colocamos ele foi, sem sombra de dúvidas, a corporificação de O Livro dos Médiuns, este livro que nós somos convidados a estudar todos os dias para entender a comunicabilidade com os espíritos desencarnados. E dando continuidade então a esses testes pelos quais passou o médium, nós encontramos na atualidade agora, com o avançar da ciência e com o advento da inteligência artificial, um estudo que foi realizado com os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier. Foi utilizada uma inteligência artificial muito robusta, capaz de fazer a leitura de textos e de comparações entre vários textos de vários autores, e fazendo esse estudo com as cartas, com os livros psicografados por Chico, dentre eles aqueles psicografados por Emmanuel, Humberto de Campos e o espírito Bezerra de Menezes e o espírito André Luiz, chegou-se à conclusão que todas aquelas comunicações eram autênticas e que os livros eram realmente ditados por diversas personalidades, não havendo razão para dizer que Chico escreveu ele mesmo, encarnado, o próprio Francisco, aqueles livros. Não, aqueles livros provinham de seres diferentes, de inteligências diferentes, comprovando a autenticidade do fenômeno mediúnico. Dentro da sua missão apostólica de médium com Jesus que era, na tarefa de divulgação doutrinária, nós encontramos essas obras que vêm nos esclarecer, que vêm nos complementar aquilo que Kardec já trouxe. Por meio de Emmanuel, de André Luiz, de Bezerra de Menezes, de Humberto de Campos e tantos outros espíritos, nós temos o primeiro livro mediúnico de Francisco Cândido Xavier, Parnaso de Além Túmulo. Parnaso de Além Túmulo é uma obra extraordinária, porque mais uma vez vem demonstrar a autenticidade do fenômeno, porque aquele menino que estudou apenas até a 4ª série, sem conhecer profundidade da literatura brasileira e da literatura portuguesa, sem conhecer a grandiosidade da gramática natural da nossa língua portuguesa, foi capaz de receber escritas mediúnicas em poesia, em poemas, de diversos autores como Olavo Bilac, como Antero de Quental, como Alta de Souza, Casimiro Cunha, Pedro de Alcântara e tantos outros, formando um compêndio maravilhoso de poesias do além, todas anotadas e mais tarde todas comprovadas por aqueles que conhecem da literatura a autenticidade daqueles textos. É o primeiro livro da lavra do médium Francisco Cândido Xavier, que, como já anotamos, iniciou com a missão de receber tão somente 30 livros, mas que terminou a sua missão encarnado, recebendo mais de 400 obras mediúnicas. Uma delas que nos chama a atenção é a do livro Nosso Lar. Porque Nosso Lar, ele vem trazer à humanidade, de forma ilustrada, tudo aquilo que Allan Kardec nos trouxe nas 5 obras da codificação de O Livro dos Médiuns, a Gênese. Nosso Lar é um livro tão extraordinário, meus amigos, que foi preciso que ele viesse antes, anos antes, para que 50 anos depois, Ivone do Amaral Pereira publicasse o livro Memórias de um Suicida. Quando Ivone do Amaral Pereira, uma outra médium fantástica, que podemos dizer que era Francisco Cândido Xavier de Saias, recebeu Memórias de um Suicida e foi entregar à Federação Espírita Brasileira para ser editado e publicado, a Federação Espírita Brasileira não aceitou,
não deu muita credibilidade àquela obra. Isso somente ocorreu depois que Chico publicou a obra Nosso Lar. Todavia, Nosso Lar recebeu uma série de críticas, uma enxurrada de preconceitos daqueles que não conheciam a doutrina e até mesmo daqueles que conheciam a doutrina espírita. E quando André Luiz se aproximou do médium para dar início à segunda obra, Os Mensageiros, da série A Vida no Mundo Espiritual, Chico no momento titubeou e negou. Não, meu irmão, eu não vou receber esta obra. Você não tem acompanhado todas as críticas que tem recebido daqueles que ignoram a doutrina espírita, tanto quanto daqueles que creem no fenômeno? Eu não tenho condições morais para receber mais uma obra nesses mesmos termos. André Luiz, então, compreendendo aquele momento do médium, que em verdade não era ele o autor, ele era tão somente um instrumento, fez com que Chico descansasse, adormecesse e o levou em desdobramento até Nosso Lar. E em desdobramento a Nosso Lar, começando pelo aeróbus, que é um veículo utilizado no plano espiritual, especificamente em Nosso Lar, que serve de instrumento de locomoção para os desencarnados. E aí então, indo de aeróbus juntamente com Emmanuel e André Luiz a Nosso Lar, ele pôde conhecer as diversas localidades, os diversos ministérios que existem, especialmente o Ministério da União Divina, pôde acompanhar a fonte, uma fonte de água muito famosa que tem em Nosso Lar, aqueles de nós que já lemos, conseguimos rememorar em nossa lembrança, e aí então, retornando à consciência, ele deu continuidade porque ele pôde compreender, pôde testificar a existência e a grandiosidade que viria da escritura dessas obras. Então nós temos Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e diversas obras que vêm nos esclarecer sobre a vida no mundo espiritual. Este é o médium, meus amigos, que se doou a vida toda a Jesus, servindo a doutrina dos Espíritos e aos Espíritos superiores para esclarecer a humanidade, começando, sobretudo, no esclarecimento dele mesmo, entregando-se à tarefa mediúnica de forma verdadeira, buscando ser esse receptor moral, fazendo o exercício de autotransformação e de trazer a doutrina espírita para dentro dele. Quando, em O Livro dos Médiuns, Kardec pergunta se poderia existir na Terra um médium perfeito, os Espíritos respondem: perfeito não. Mas nós podemos dizer que existe um bom médium, que é aquele que somente dos bons Espíritos recebe as instruções. Sem sombra de dúvidas, o apóstolo Chico Xavier se encaixa nessa categoria de bom médium, porque utilizou da sua tarefa para o seu autoaprimoramento. Era capaz, meus amigos, de se comunicar com as flores e delas receber o entendimento e de se fazer entendido. Antes mesmo da ciência anotar em seus estudos que é possível nós nos comunicarmos com as flores e que existe um sistema psíquico muito primitivo nos vegetais que é capaz de perceber quaisquer manifestações humanas ou não que existem em volta dos vegetais. Este era o homem que se comunicava com as flores. Mas além de se comunicar com as flores, Chico emanava de si perfume das flores, perfume de rosas, perfume de cravos. Aqueles que tiveram contato com ele, que puderam andar lado a lado com ele, atestam esse odor característico do médium das flores. E aí nós vamos então
entender a grandiosidade do seu espírito, quando fizeram um estudo, a NASA fez um estudo da sua aura psíquica e puderam chegar a uma conclusão de que a aura de Francisco Cândido Xavier alcançava aproximadamente 10 quilômetros. E esse mesmo estudo foi feito em outros médiuns, e a aura desses outros médiuns não alcançava senão 2 centímetros. Este é o fenômeno Francisco Cândido Xavier, que há alguns anos recebeu o título de o maior brasileiro de todos os tempos, porque da simplicidade que nasceu, desencarnou, da humildade que nasceu, viveu a vida toda sem jamais reclamar, sem nunca desacreditar, sem jamais ser obstáculo para ninguém. Muito pelo contrário, era ele que se fazia ponte para todas as pessoas. E quando desencarnou, no dia 30 de junho, nesta data do ano de 2002, porque ele queria falecer, ele queria desencarnar em um dia que os brasileiros estivessem muito felizes, quando ele ficou sabendo que o Brasil havia vencido a Copa do Mundo e se tornado pentacampeão, ele então exorou a Deus uma prece de agradecimento e se desprendeu muito naturalmente, porque o seu corpo já estava cansado, o seu corpo já estava se entregando a pouco e desde muito cedo, mas ele permanecia ativo e entregue à tarefa hospitalar. E desencarnou, meus amigos. E narra o Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que o apóstolo da mediunidade, a maior antena parapsíquica do seu tempo, foi recebido por Jesus para que descansasse na continuidade das tarefas que com certeza hoje ele já realiza no plano espiritual. E é este amigo de todos nós, este espírito exemplo, este médium é que nós evocamos nesta noite, para que possa vir nos ajudar a exercer a tarefa mediúnica que nos compete da forma como ele exerceu, estudando a obra de Allan Kardec sem cessar, sem titubear um instante sequer, sem duvidar em nenhum segundo, e trabalhar ativamente, se entregando docemente aos benfeitores espirituais. Nestes dias em que nós vemos o avançar da doutrina espírita em todos os cantos, e o movimento espírita se multiplicando de centro em centro, de associação em associação, e reuniões mediúnicas se desdobrando, só nos resta exorar a Deus que permita ao seu bem-amado apóstolo Francisco Cândido Xavier que lidere uma entidade de espíritos esclarecedores, para que em todos os grupos mediúnicos, para que em todos os grupos em que se reúnem para estudar a doutrina espírita, possa ali encontrarmos a mediunidade com Jesus, a mediunidade com Kardec, médiuns esclarecidos, porque temos visto com muita tristeza médiuns que não fazem esforço qualquer para a tarefa mediúnica, trabalhadores da mediunidade que permanecem como se fossem pessoas do mundo, sem abrir mão de comportamentos equivocados, como se a mediunidade fosse uma feira, como se fosse algo para ser colocado para maravilhar o povo, para divertir o povo, quando em O Livro dos Médiuns, Kardec deixou anotado: a mediunidade jamais subirá ao palco das maravilhas para divertir a população, jamais estará em feiras, jamais estará em teatros,
E livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele acrescenta: a mediunidade é coisa santa que deve ser vivida santamente, religiosamente. Fica o convite para todos nós, meus amigos, estimados irmãos, penetrarmos nos exemplos deixados pelo apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. E quando o cansaço vier, quando a tristeza nos abater, quando lembrarmos que temos pouco e muitos nos pedem, nós arregaçarmos as mangas e nos entregarmos ao trabalho, sem cansar, sem duvidar, porque os benfeitores estão, assim como fez a Chico, nos dando o guarda-chuva, nos dando a capa de chuva, nos dando as galochas e nos protegendo. Porque na vida todos nós passaremos por provações. Chico passou por todas, em todos os instantes da sua vida, mas permaneceu sempre ativo e confiante em Deus. Que permaneçamos nós também, sempre ativos, confiantes em Deus, nesta lídua tarefa mediúnica, exercendo o mediunato ou o mediumato na voz da benfeitora espiritual Joana d'Arc, nos entregando a Jesus em espírito e verdade, para que quando desencarnarmos também, quando desprendermos do nosso corpo, como fez o apóstolo, nós sermos recebidos, talvez não por Jesus, porque ainda estamos muito distantes do que foi o apóstolo, mas pelo nosso amigo inseparável, nosso anjo de guarda, e ele nos abraçar dizendo: fostes bom e fiel servidor. Exerceu a mediunidade e a doutrina espírita, corporificando-a em sua vida diária. Receba neste instante a oportunidade do descanso para a continuidade dos trabalhos normais. Abençoe-nos, amigo Francisco Cândido Xavier, das estrelas em que se encontra ao lado de Jesus, para que possamos neste instante sentir as vibrações desta vida, que foi o verdadeiro apóstolo, o mestre incomparável de nossas vidas. Boa noite a todos, agradeço a presença e a atenção de todos nesta casa, que nos acolhe com o espírito de muita fraternidade. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar? Sentindo estas vibrações amigas, que neste instante descem das altas esferas a nos envolver o corpo, a mente e o espírito. Agradeçamos a Jesus por nos haver permitido aqui estar, estudando esses conceitos maravilhosos trazidos pelo nosso codificador Allan Kardec, para dele fazermos uso e colocarmos em prática em nossa vida diária. Sobretudo, Mestre Jesus, neste instante abençoado, nós queremos te agradecer por jamais nos desamparar. E desde o início da construção deste planeta, ter enviado à Terra os emissários divinos para trazer a vossa mensagem de amor aos nossos corações. E desses emissários, Senhor Jesus, nesta noite nós destacamos a figura apostólica de Francisco Cândido Xavier, esse médium do amor, da paz e da luz. Francisco Amor Xavier, Francisco Paz Xavier, que se entregou verdadeiramente a Ti, Senhor, para que nós outros
os espiritistas de agora possamos ter acesso à doutrina de forma clara, profunda, pois que foi um instrumento de benfeitores amigos, como Emmanuel, Bezerra de Menezes, Humberto de Campos e tantos outros que vieram nos esclarecer de como ser cristão neste mundo de sofrimento, de provas e de expiações. Portanto, Senhor, nós vos solicitamos, humildemente vos pedimos, permita que esse doce amigo, que esse apóstolo da mediunidade possa, neste instante, enviar até nós esse perfume de rosas, a envolver-nos na intimidade, fortalecendo-nos, Senhor, para que ao sairmos daqui, irmos ao encontro das dores que nos aguardam, possamos vivenciar a doutrina em toda a sua pujança. Que nesta semana que se abre para nós, Senhor, como uma oportunidade de crescimento e trabalho, possamos exemplificar-te em nosso dia a dia, em todos os nossos atos. Ampara-nos, Mestre Jesus, enviando os vossos emissários divinos, a fim de nos intuir, a fim de nos inspirar, para que sejamos vós em nós, onde quer que estejamos. E que as luzes e as vibrações que ora recebemos se multipliquem de canto a canto, de centro espírita a centro espírita, de igreja a igreja, de altar a altar, e neste instante, Senhor, onde estiver duas ou mais pessoas falando do amor, da paz e da mansidão, vós se faça presente, multiplicando por toda a terra o vosso amor que nos envolve neste instante. Ampara-nos, Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite a todos, que o Senhor lhes abençoe. Bom, nesse momento, já que ele vai entregar uma rosa para o nosso palestrante, dando enriquecer o nosso início de noite, eu gostaria de fazer alguns convites. O primeiro deles é a respeito do nosso estudo reflexivo sobre a doutrina espírita, que acontece todos os domingos, às 16 horas. Sintam-se todos convidados a experienciar esse momento que nós vivemos aqui na casa. Né? Dizer que nós... Dizer que muitos dos livros que o Mateus citou, né, nós temos aqui na nossa biblioteca, na nossa livraria. Já lemos alguns exemplos. Não sei se são os 450, né, mas caso alguém tenha interesse, a gente pode correr atrás também daqueles que não têm. Né? Então, se alguém porventura quiser conhecer a nossa livraria, está ali logo na saída. E agora nós vamos ter a atividade do passe. Um convite a todos aqueles que quiserem participar desse momento, onde há a imposição das mãos, né, similar ao que Jesus fazia no seu tempo encarnado. Evidentemente que vamos estar aqui com a permissão da espiritualidade amiga para tentar fazermos essa oração. Para aqueles que não puderem ficar, que tenham uma ótima noite, né, uma excelente semana, e domingo que vem estamos aqui reunidos. Lembrando que na segunda também, né, tem uma atividade aqui na casa às 19 horas. 19h30, perdão. Então, sintam-se à vontade e convidados também para estar aqui amanhã.